O medo, ele te paralisa? Ou paralisa os seus sonhos? Bom, seja bem-vindo se você não me conhece. Eu sou a Paula Nakane e no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do medo. Né? Quem nunca sentiu medo, né, do julgamento, o medo de fazer alguma coisa, né? E justamente a gente sente o medo porque a gente não sabe, né, o que está à frente, o que a gente vai encontrar, né? Então, o medo, a gente sente o medo, né, porque a gente desconhece, né, o que está à frente. Então, que eu vim compartilhar aqui com você, né, que os momentos que eu mais senti medo, né, na minha vida, foram os momentos que eu decidi, né, que eu ia fazer algum tipo de mudança, que foi quando eu fiz a primeira transição, né, mudança de profissão, que eu passei por 2 crises, né, existenciais. Aí, na primeira, eu era contadora, trabalhava como contadora, e aí teve um momento da minha vida que eu só sabia que eu tinha que fazer outra faculdade, né, e era uma faculdade totalmente diferente, educação física, e eu sentia, né, que eu tinha que fazer aquilo. E aí, nesse momento, foi muito conflitante, né, o que eu estava pensando, né, o que eu tinha planejado para minha vida e tudo que eu sentia, né, porque aqui tava tudo desconversado, não tava mais nada em alinhamento. Porque tudo que eu tinha planejado para minha vida e tudo não fazia mais sentido nenhum, né. E o que eu estava sentindo que eu devia fazer, eu falei, meu Deus, de onde saiu essa ideia? Tudo bem que anos atrás, quando eu era adolescente, assim, eu já tinha pensado, né, nisso, né, só que foi uma coisa, assim, bem diferente, né, bem atípica de acontecer. Então, se você ainda não viu esse vídeo, né, eu tenho um vídeo aqui falando sobre esse processo da minha primeira crise existencial. Vou deixar o vídeo aqui nos cards. E aí, é claro que nessa hora, né, apesar do desejo muito grande, né, de fazer uma outra faculdade, de estudar outra coisa que naquela hora era o que eu sentia, né, que eu tinha que fazer. Só que eu não sabia o que eu ia encontrar. E aí várias coisas passaram pela minha cabeça, né? Por exemplo, poxa, eu já tô formada aqui, né? Eu vou jogar fora, né? Essa faculdade que eu já fiz, todos esses anos que eu fiquei estudando, né? Pensei também, nossa, vou ter que fazer trabalho de novo, né? E trabalho, prova, né? Estudar pra prova. Eu não sabia o que eu ia encontrar lá na frente, né? Eu não sabia se eu ia gostar, se eu ia me dar bem, principalmente, né? Gostar, eu achava que ia gostar, né? Porque sempre gostei de fazer exercício físico, tudo. E fora outras questões também, né, que eu pensei, puxa, né, o que as pessoas vão falar, né, porque eu já sou mais velha, né, daí eu vou chegar lá, o pessoal tá tudo começando faculdade agora, vou chegar uma mais velha lá, né, putz, né, eu pensava esse tipo de coisa, né, medo falar, nossa, você é velha, né, medo do julgamento, né, medo da crítica, principalmente, né, medo também, né, do que meus amigos iam falar, por exemplo, porque pra mim, assim, foi uma quebra de paradigma muito grande, né, todo aquele modelo, né, que eu acreditava, meu sistema de crenças acreditava, né? E foi uma coisa assim meio que inexplicável. E aí, né, mesmo sentindo medo, eu sabia que eu tinha que ir, né? Porque era o que eu estava sentindo. Então hoje, com os conhecimentos que eu tenho hoje, né, que eu vim estudando, que antes eu não conhecia, né, não tinha tido acesso ainda, não era hora, né, de acessar. Então eu entendo que todos esses medos, né, que eu tive, a não certeza, né, de saber se era aquilo mesmo que eu deveria fazer, era porque eu não estava, né, em conexão com a minha essência, porque o que eu venho estudando hoje muito também, né, é a mecânica quântica, né, o funcionamento do universo, e que todos nós, né, a gente tem uma origem única, né, então todos os seres, eu, você, todos os animais, plantinhas, todo mundo, né, faz parte, todo mundo tem uma mesma origem, né, que é o todo, que é a fonte maior que criou a gente, tudo. Então, como a gente foi criado por ele, então todo mundo tem essa fonte aqui dentro, que todo mundo esquece, né, que é, na verdade, essa fonte, o Deus dentro de cada um de nós, nossa essência, nossa centelha divina, né, que a centelha divina, como o professor Hélio Couto fala. E aí hoje eu vejo que eu tava desconectada, por um lado, né, porque eu não sabia que ela existia, só que eu acatei o que ela estava me falando que eu tinha que fazer, porque era o que eu estava sentindo, né, e tudo que a gente sente, né, e o que traz alegria, bem-estar, felicidade, é o que a nossa centelha fala pra gente, a nossa essência. Então, com certeza, né, esse sinal que eu tive de fazer outra faculdade, porque eu sabia que era isso que eu estava sentindo, né, então o que eu sentia é o que me trazia alegria, né, naquela hora. Então hoje eu sei que foi por conta era a minha essência me chamando para fazer aquilo, né? Minha centelha divina me chamando. Então hoje, né, eu vejo que todos esses medos que a gente tem, né, de qualquer tipo de medo da crítica, medo do julgamento,
a gente tá totalmente no lado oposto, né, da nossa essência, porque a nossa essência, ela não sente nada disso, nada que vai causar mal-estar, porque ela é só amor, né? Então, hoje que eu tô entendendo, começando a estudar mecânica quântica, né, entendendo o funcionamento do nosso universo, o que nós somos, de onde a gente veio e para onde a gente vai, né? Então eu começo a entender isso. E isso fez muito sentido para mim, né? Ficou muito menos abstrato. Foi quando eu conheci a Mai, do Temporariamente Humana, que eu participei de uma maratona dela lá, né? Que ela fala sobre as leis universais, leis herméticas, né? E aí fez muito sentido pra mim. Falei, nossa, né? Uma coisa que eu não tinha entendido há muito tempo. E assim, eu tava com dificuldade de ler os livros, né? Que eu tava lendo e não entendia o que era aquilo exatamente, né? Então, voltando naquela época, né? Que eu passei pela minha primeira crise existencial, né? E a única coisa que eu sabia era que eu tinha que fazer outra faculdade, né? Apesar de ter um conflito interno comigo mesma, né? Eu sabia que eu tinha que fazer. Então, naquela época, né? Se eu tivesse deixado me levar pelo medo do julgamento, né? Ou pelo próprio meu medo, né? Em si, de mudar, eu não ia estar aqui falando com você, né? Porque uma coisa leva a outra, né? E cada experiência, a gente no momento, né? Quando ela acontece, a gente pode não saber, né? Pra que é. Mas aí depois de um certo tempo a gente olha pra trás e entende, né? Por que as coisas acontecem, como acontecem, né? Porque nada é por acaso. Tudo acontece por uma razão, né? A gente tá aqui pra aprender, né? Então, isso é o mais valioso de tudo. E, né, um outro exemplo meu, nesse momento que eu tô também, né, eu tô trabalhando isso em mim, nesse medo do julgamento, principalmente de falar coisas que eu acredito, né, que eu tô aqui com a intenção de compartilhar, né, minha experiência, aprendizado com você, nessa minha jornada, né, de autodesenvolvimento pessoal, de reconexão, realinhamento com a minha essência, né, que eu acredito que essa é a solução para todos os problemas. Eu também tô estudando o professor Hélio Couto, né, que fala da mecânica quântica, e ele fala justamente isso, né, que a solução para todos os problemas da gente, do ser humano aqui na Terra, é a reconexão com a nossa centelha divina. Quando a gente se alinha com ela, né, a gente volta a se alinhar com a fonte de onde a gente veio. E aí tudo flui. Todo mundo tem essa essência dentro de si, né, porque tudo é consciência, tudo é energia, né, e tudo tem consciência. Então, eu confesso que já faz um tempinho, né, que eu tive esse tipo de informação e eu tava relutando em começar a falar, né, o que eu acredito por conta disso, né, porque, putz, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Só que se é o que eu acredito, né, e faz meu coração vibrar, que eu senti uma coisa assim inexplicável quando eu entendi, né, o que era a essência. Então, toda vez que você sentir, né, com o seu coração, que o seu coração tá falando pra você fazer algo e você sente medo, né, porque você não fala, nossa, né, por que eu vou fazer isso, né, se meu coração, tipo, tá falando uma coisa e a cabeça fala outra, né? É o que aconteceu comigo quando eu passei pela crise existencial. Só que aqui tava muito difícil controlar, né, só que aqui eu falava muito mais alto, né, então além do desconforto que eu senti de ter que fazer a mudança, apesar de tudo, né, de ter visto vários pontos negativos, coisas que eu teria que enfrentar, né, que era, talvez não, né, teria sido muito mais fácil ficar lá, só que teria sido mais dolorido, né, só que mesmo assim eu decidi seguir o que o meu coração tá falando. Então, se você tá passando por alguma situação assim, né, que você tá com muito medo, né, de fazer alguma coisa, seja um medo de não saber o que vai acontecer, né, o medo do julgamento de alguém, do que vão te falar, do que você acha que vão pensar, né, que muitas vezes a gente só acha que alguém vai pensar, só que às vezes ela nem tá pensando aquilo que a gente acha que ela vai estar pensando, né, deu pra entender? Então, pra terminar esse vídeo, né, a mensagem que eu quero deixar pra você, né, é que você, mesmo que você sinta medo, né, qualquer tipo de medo que seja, né, seja o medo da mudança, o medo do julgamento, né, mas que você não deixe de fazer o que você quer fazer, né, porque a gente tá aqui para viver a nossa própria vida, a gente buscar os nossos próprios caminhos. Então, quando você sentir que aquilo que você deve fazer, né, não deixa o medo te vencer e tenta colocar uma dose maior, né, da coragem, porque a gente sabe que existe tem a lei das polaridades, né, que fala exatamente isso. Então, por exemplo, se a gente colocar na balança a coragem, né, e o medo, os dois estão lá na mesma régua. Só que aí cabe a você jogar mais pro lado da coragem. Eu sei que é difícil, né? Só que se a gente mesmo, né, não colocar esse esforço, né, esse esforço não no sentido de luta, né, mas a gente mesmo não se dedicar, a se movimentar para onde a gente quer, a gente não sai do lugar. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aqui, tá bom? E compartilha esse vídeo. Então eu te vejo na próxima. Tchau!